O governo dos Estados Unidos analisa aplicar a lei Magnitsky a mais ministros do Supremo depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. No Brasil, não existe censura. É brincadeira, né? Não parece uma estratégia muito inteligente chamar nas entrelinhas o Trump de burro, né? Ô Valdemar Costa Neto, a gente parece que esquece. A gente não, a gente lembra. Mas o Brasil parece ter esquecido de que foi ele quem indicou o vice do Lula em 2002. Pois é, pessoal, o clima tá tenso dentro do Supremo Tribunal Federal porque a primeira turma que julgou Jair Bolsonaro está na mira das sanções que vêm dos Estados Unidos. O governo de lá já está estudando como vai trazer essas sanções para os ministros. O Alexandre de Moraes já está sancionado. Agora o Barroso, aqui vocês vão ver, eu quero fazer alguns comentários com vocês. Vocês vão ver nas falas do Barroso um lamento, quase caindo lágrimas. Eu não sei se foi estrategicamente. Ele falou daquela maneira, falando num tom baixo, calmo, quase, pedindo desculpas ao Trump, mas mesmo assim passando a mão nos seus integrantes do Supremo Tribunal Federal, dizendo que houve um julgamento totalmente justo, baseado em provas, segundo as narrativas do ministro. Também quero falar, pessoal, de uma situação terrível que aconteceu. Veja só, Hugo Mota colocou uma raposa dentro do galinheiro. A pauta da anistia vai ter como relator um aliado do Lula, que é justamente aquele Paulinho da Força. Inacreditável. Como nós vamos acreditar que vai haver uma possibilidade de haver uma anistia ampla, geral e restrita, se colocaram justamente o aliado do Lula para ser o relator do assunto? É inacreditável. Eu acho que o Hugo Mota, eu não sei se ele foi induzido, alguém disse, você vai ter que colocar essa pessoa. Até porque quando nós sabemos que há um almoço, uma reunião, um jantar com ministros, já sabe, é para influenciar, é para chantagear, é aquela coisa toda. Vamos fazer alguns comentários aqui e eu quero trazer esses jornalistas brilhantes da Oeste. Pioto, Augusto Nunes, Silvio Navarro, Constantino, sempre com análises técnicas imparciais e, claro, no nosso padrão da direita, Curte o vídeo, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Bora analisar esse conteúdo agora. E o governo dos Estados Unidos analisa aplicar a lei Magnitsky a mais ministros do Supremo depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo fontes do governo americano, a decisão não é automática e depende de critérios específicos para cada magistrado. No Brasil, não existe censura. É brincadeira, No Brasil não existe censura, mas ele fala com a calma, com a tranquilidade, como se nós tivéssemos uma democracia plena. Vê só. Simplesmente não é um fato. Não é. Eu afirmaria que vigora a mais plena liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa que leio de tudo. Misericórdia. Vigora a mais plena liberdade de expressão. Para ele, Todos os dias. E eu recebo diariamente, como muitos de nós possivelmente, manifestações em veículos de imprensa e em blogs com as críticas mais ácidas ao governo, mais ácidas ao Congresso e, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal. Muitas delas grosseiras e ofensivas. Todos esses veículos continuam no ar, sem qualquer tipo de abalo. Lê quem quer, acredita quem quer. A ideia de que no Brasil existe censura simplesmente não corresponde à realidade de qualquer pessoa que esteja no país prestando atenção. Tá aí, mais uma fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, Pioto, que vai passar o bastão aí na próxima semana para Edson Fachin, lamentando as sanções que foram atribuídas a alguns ministros. Eles já estão com visto cassado, Ou ele está se fazendo de sonso, de esquecido, ou apenas está ali passando a imagem para o Trump, porque isso aqui é um recado, foi filmado, claro, tem a TV Justiça, como se o Trump fosse assistir isso e dizer, eita, eu me enganei, Vocês são uma democracia de verdade, desculpa, Barroso, eu pensei que havia restrições, eu pensei que vocês estavam perseguindo, eu pensei que vocês estavam derrubando redes, perseguindo, censurando, desmonetizando. Me enganei, me equivoquei, Barroso. Vocês vivem uma plena liberdade. Você está certo. Você está de brincadeira, O povo, o Brasil inteiro viu. A Jovem Pan foi censurada. Constantino censurado. Quantos canais derrubados, desmonetizados?
Agora a Jovem Pan está a ponto de fechar. O Ministério Público de São Paulo já veio com alguns decretos aí, porque a Jovem Pan parece que não está trazendo informação, está desinformando. Ou seja, existem jornalistas, um ou outro ali dentro da Jovem Pan, que são independentes, trazem notícias de forma imparcial, desce o pau no governo, e isso, claro, incomoda o sistema. Então aí eles vêm com essa narrativa que a Jovem Pan está trazendo desinformação. Aí diz que nós estamos vivendo em uma plena liberdade e que não existe censura aqui no Brasil. É inacreditável, né? E o ministro Alexandre de Moraes, então, na lista da Magnitsky. Eu vou pedir a gentileza de Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, para falar de casos práticos. O que ele acha que aconteceu, por exemplo, naquela conversa do juiz auxiliar Ayrton Vieira com o Talhaferro sobre seja criativo para tentar pegar a revista Oeste? O que ele acha, por exemplo, da declaração da ministra Carmen Lúcia do tem censura até segunda-feira, que não acabou nunca mais em relação à produção da produtora Brasil Paralelo? O que ele acha, por exemplo, de vários jornalistas que perderam, e pessoas e deputados que perderam as redes sociais e não podiam se manifestar? Não é, acredite quem quer. O que ele acha do Constantino? Eu ia chegar no caso prático, e aqui nós temos a palavra de alguém vítima da censura, o Constantino. Então, o ministro Barroso, ele pega nas generalidades e fala assim, olha, os veículos estão aí, olha, as pessoas estão aí. Não, vamos falar de casos práticos e concretos, porque a justiça não trata de generalidades. Todos nós somos censurados. Todo processo tem um número. Outra coisa que me causou espanto nessa fala é que se a estratégia dele é essa, para não sofrer uma lei Magnitsky da vida, não parece uma estratégia muito inteligente chamar nas entrelinhas o Trump de burro, né? Ignorante. Quer dizer que o Trump não sabe o que está acontecendo no Brasil. O Trump está cismado com uma coisa e não entendeu nada que acontece no Brasil. Basta ver que não tem censura, deixa de ser idiota, Trump. Agora não me coloque na Magnitsky. É uma estratégia meio esquisita dele. Parece que foi esse mesmo o recado que o Barroso quis passar, né? O Barroso que está com um tom calmo. Esse não é o verdadeiro Barroso, viu? O verdadeiro Barroso, esse ali que falou isso aí, é apenas um fantoche, uma máscara. Ele se fantasiou para trazer aquelas palavras que não havia censura. O verdadeiro Barroso é aquele que diz, não amola, perdeu mané, derrotamos o bolsonarismo. Aquele é o verdadeiro Barroso. Esse daí que falou essas coisas, ele se vestiu, ele decorou um texto ali, ele ensaiou as palavras para se pronunciar diante das mídias, diante da Globo, que vai concordar, o UOL, que vai concordar, vão aplaudir o que ele está dizendo, e se vestiu com essa moralidade para dizer, não, nós estamos em uma plena liberdade, tem gente que me critica, que critica o governo, tem gente que critica o Supremo Tribunal Federal, e está aí. Está aí, Por que você não trouxe, não relembrou as últimas eleições? Não, isso não importa, né? Não importa. O que importa é o que ele fala. Os fatos não importam. Fatos, documentos, prova, vídeo, isso não importa. Testemunha não importa. O que importa é o que os ministros falam. O que os ministros falam é verdade. Os fatos, prova, vídeo, isso, nada disso comprova e pode desmerecer a palavra de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É inacreditável. É como Constantino disse. Ele pensa que o Trump, vendo tudo isso, é um besta. É brincadeira, né? E tá chamando todo o Brasil, então, de besta. Tá dizendo que todo o Brasil, então, é mentiroso. Todo mundo é falso, é mentiroso, é besta. Só ele que tem a razão e só ele que está certo. Eu ouvi de senadores e deputados dizendo, não estou seguro de te dar uma entrevista. Eu trabalhava à época na Jovem Pan. Nós todos temos a Constituição que nos garante a liberdade de expressão. Os parlamentares têm um artigo só deles, é o 55. Nem os parlamentares estavam seguros da liberdade de expressão deles, da liberdade de votos e opiniões. O ministro Barroso ignora esse fato? Não ignora, porque ele não é um sujeito que vive no mundo da lua. Não, ele sabe o que aconteceu. É cínico, meu. Esse tipo de coisa não dá. Cínico. De novo, a gente viu o que aconteceu.
Sem contar os depoimentos de todas essas plataformas sociais que agora vão se reportar de forma muito clara ao governo americano, de todas as vezes que elas foram chamadas a censurar as pessoas. Censura clara, houve censura, admite e volta atrás. Admite o processo, admite o desvio e corrige-se. Eu vi muita... Como é que a pessoa mente diante das provas? Eu fico incrível, né? Como é que a pessoa me prova, mostra a prova na minha cara, esfrega na minha cara as provas, e eu desminto, e eu ainda digo que aquelas provas são falsas. Porque o que vale é o que eu falo. Ou seja, há uns dias atrás aí, o Alexandre de Moraes estava censurando as mídias dos Estados Unidos. Teve até processo e tudo, contra a Rambo. Poxa, não tá nem com 6 meses isso aconteceu e o Barroso não viu não. Onde foi que o Barroso estava? Dormindo, viajando, do outro lado do mundo. Onde era que ele estava? Nasceu agora, foi? Que não vê essas coisas acontecendo. E inacreditável. A gente à direita criticando também a PEC da blindagem, a PEC da impunidade, como foi chamada. Mas a gente tem que lembrar que a gente não vive tempos normais. Não temos condições normais de temperatura e pressão. Então, por mais que seja um assunto delicado e que vai gerar controvérsia, mesmo dentro da dita direita, né? Eu não considero exatamente o Kim Kataguiri representante da direita, o MBL é um grupo oportunista, neo-tucano, mas vai gerar controvérsia, porque é óbvio que está longe do ideal essa PEC. Mas, a gente, por exemplo, a questão do voto em sigilo. A gente quer transparência dos nossos representantes, mas na situação que vivemos hoje, de estado de exceção, com o STF perseguindo apenas a direita, alguém quer realmente expor os parlamentares ao voto para que possam sofrer retaliação por parte do Supremo? Aí a turma do Caetano Veloso e a Anitta já está promovendo manifestações, né? Isso vai ser a PEC da impunidade. Puxa vida, ainda bem que não temos impunidade hoje. Ainda bem que o Sérgio Cabral está preso, condenado a 400 anos, né? Claro que não, nós já temos a impunidade que campeia, na verdade atende a todos os corruptos de esquerda e do centrão, e o STF vai lá e persegue por crime de opinião a direita. A esperteza, exato, a esperteza. Essa PEC aí, que infelizmente foi aprovada, que eu não concordo, né? Que faz com que os parlamentares votem de forma sigilosa, não concordo porque tem que haver transparência, mas é como o Constantino disse, nós estamos vivendo em um estado de exceção. Ou seja, se houver um voto que venha divergir do pensamento do ministro, ele vai perseguir. É o que eles já estão fazendo isso de forma escancarada. Aí, então, infelizmente, tiveram essa aprovação desse voto secreto, voto oculto. Não concordo, mas nós não estamos vivendo em uma democracia plena para que todo mundo tenha liberdade de expressão. Não existe. Nem os parlamentares que foram eleitos pelo povo, que segundo a Constituição têm o direito de falar quaisquer coisa, eles têm o direito de falar e sem sofrer nenhuma criminalidade pelas suas falas, eles estão sendo presos, caçados, calados, censurados, busca e apreensão. Se os parlamentares que têm essa prerrogativa não podem falar, imagina nós. Quando é muito aí, fica grande e come o dono. É o que vai acabar acontecendo com o Hugo Mota. Tá? E outros presidentes de partido, a gente tem de começar também a botar a lupa em cima, botar o holofote, também para mostrar quem são, e para que os deputados que realmente querem anistia e lutam por ela, saibam que eles vão ter que lutar contra os próprios presidentes de partidos. Vamos lá. O Valdemar Costa Neto, a gente parece que esqueceu. A gente não, a gente lembra. Mas o Brasil parece ter esquecido de que foi ele quem indicou o vice do Lula em 2002. O empresário vice do Lula era o Zé Alencar. Zé Alencar. Foi negociado isso aí num apartamento, numa reunião em que estava, no apartamento do Valdemar, em que a reunião é que compareceram Zé Dirceu, Lula esperou no quarto. O Zé Dirceu negociou e mais alguém. Negociaram a indicação do vice. O partido se chamava PR naquela época, uma coisa assim, porque ele mudou de nome. Isso, PR, Partido Republicano. Era o Partido Republicano que depois mudou para Partido Liberal, né? PL. Foi o Valdemar que negociou isso aí. É tudo combinado, até aquela discussão
Até aquela referência que ele fez, né, aparentemente irônica, para o Lindbergh Farias, aquilo ali é combinado. Você recorre ao Supremo sempre e tal. Não, quem vai recorrer ao Supremo vai pagar a conta é o relator indicado pelo próprio Hugo Mota. Brincadeira, né? Eu fico imaginando como é que o Hugo Mota ele não tem interesse nessa anistia. Ele deixou muito claro. Ele pautou porque foi uma promessa de campanha dele. Esperou Bolsonaro ser preso para pautar o assunto. Enquanto Bolsonaro não fosse preso, eu acho que ele já tinha um acordo com os ministros ali. Os ministros conversaram com ele, com essas reuniões todas. Beleza, olha, Hugo Mota, você não vai pautar a anistia enquanto nós não julgar Bolsonaro. É assim como eu penso. Beleza, aí pressionaram ele, fizeram uma pressão, uma coisa e outra, deixou prender o Bolsonaro. Prender não, né? Condenaram o Bolsonaro. Após a condenação, aí o Hugo Mota pautou o impeachment, pautou o projeto da anistia, porque isso foi promessa de campanha. Beleza. Até aí tudo bem, parece que o Hugo Mota está honrando pelo que fez. Mas quando ele indica um relator, que é exatamente uma pessoa que apoiou o Lula nas eleições, Paulinho da Força, o cara do sindicato, aquelas coisas todas, poxa, simplesmente é um gesto de dizer que é contra a anistia. Ou alguém indicou a ele e falou com ele, Hugo Mota, você vai pautar essa pessoa, porque se o Hugo Mota tivesse interesse, ele ia pautar uma pessoa que tivesse alinhada com esse pensamento de anistiar as pessoas. Mas quando ele coloca uma pessoa que tem um pensamento, que é a mesma mentalidade do Lula, de esquerda, que é contra a anistia, isso é um fato. Coloca uma pessoa daquela, aí já teve uma reunião e o almoço. Imagina só a reunião, né? Paulinho da Força, os ministros do Supremo, brincadeira, na casa de Michel Temer, para falar sobre a anistia. Vai sair o que nisso? Como é que nós vamos acreditar que vai sair uma anistia ampla, geral e restrita com as raposas dentro do galinheiro? É impossível, inacreditável. Essa é a realidade. Está muito claro o que o sistema quer. Né? O que é o meio termo que desagrada os extremos, mas agrada o STF e companhia? É a redução de penas. E ponto. E desse por satisfeito, viu, povo? Porque eles condenaram a Débora e companhia a 14 anos para manter uma narrativa. Uma narrativa que justificasse, dentro dessa narrativa, condenar o Bolsonaro, o líder da quadrilha toda, a 27 anos. Agora que o Bolsonaro já está condenado a 27 anos, o primeiro núcleo se deu todo mal ali com quase 25 anos todo mundo, agora você pode aliviar um pouco a barra da Débora. Por mais que o Alexandre de Moraes tenha um certo sadismo em punir dessa forma pessoas inocentes e que não fizeram nada demais, ele fez isso dentro de um cálculo político para poder condenar o Bolsonaro. O negócio é o Bolsonaro. Então vai vir aí alguma coisa nesse sentido. Ó, vamos reduzir as penas da Débora e companhia, mas o Bolsonaro continua lá mofando na prisão. Porque a ideia vai ser essa mesmo. Não vai ser a anistia, vai ser uma dosimetria. Isso é fato. Eu já estou ouvindo falar sobre isso, alguns jornalistas já estão reportando sobre isso. Não vai ter anistia, porque a anistia é liberar todo mundo. Pronto, a partir de hoje vocês não devem mais nada. Beleza, isso é uma anistia. Agora, a partir do momento que eles vão fazer uma dosimetria, ou seja, Débora do Batom, quantos anos você pegou? 14, beleza. Vamos tirar aí, você bonzinho, vamos tirar 10 anos. Pronto, pagou 2 para casa. Que eu acho difícil, né? Que eu acho... Pelo que eu penso, segundo as intenções, no que depender de Alexandre de Moraes, não vai existir isso. Não vai existir isso. E se tiver o dedo de Alexandre de Moraes dizendo, ó, vai ser dessa forma aqui, pode ver, quem pegou 14 anos, vão tirar um ano para dizer, ó, então, pegou 14 anos, vai pagar 13 agora. A gente sabe qual é a intenção desse povo, dessas crueiras. Infelizmente, essa é a triste realidade. O Lula disse que ia trabalhar de forma ferrenha contra esse assunto, para não anistiar ninguém. Nem Bolsonaro, nem ninguém. Porque o Lula não quer concorrer com o Bolsonaro nas eleições. Ele já deixou isso muito claro. Aonde ele vai dar entrevista, ele deixa muito claro. Não vou dar anistia e vou trabalhar contra. A esquerda não conta com ninguém. Aí coloca um relator de esquerda. O que é que o Hugo Mota está passando? Qual é a mensagem que o Hugo Mota está passando?
Inacreditável e triste é saber pensar que o Hugo Mota chegou na cadeira da presidência da Câmara com o apoio do PL, do pessoal que queria anistia. É inacreditável. Agora vamos reclamar de quê, né? Vamos reclamar de quê? Bom, agora a gente destaca uma entrevista que o presidente Lula concedeu à BBC News sobre a sua relação com o presidente americano Donald Trump. Ao ser questionado sobre arrependimento de ter associado Donald Trump ao fascismo, Lula respondeu o seguinte: veja, o comportamento dele é um comportamento muito ruim para a democracia. O presidente Trump, ele tem negado tudo aquilo que é habitualmente conhecido, sabe, de respeito às instituições democráticas do mundo. Ele tem tido um comportamento muito ruim e tem apoiado pessoas antidemocráticas no mundo inteiro. É brincadeira, né? Vocês viram aí, isso foi a entrevista do Lula na BBC News. Aí a jornalista perguntou sobre as falas dele contra o Trump, chamando ele de fascista. E aí o Lula vem dar uma de democrata, dizendo que o Donald Trump está se aliando com presidentes que não têm apreço à democracia, como se o Lula fosse um exemplo, né? Vinculado ideologicamente com Rússia, China, Irã, que mais? Apoiou Gaza, os palestinos, entre aspas, porque era o Hamas. Que mais? Apoiando Nicolás Maduro, Cuba, Venezuela, Nicarágua. É só isso. É só essa elite que o Lula está aliado. E aí chama o Donald Trump. Aí o Donald Trump, escutando uma conversa dessa, que o Lula disse que está aberto ao diálogo. Não, no dia que o Donald Trump quiser conversar, nós conversamos. Estou aberto ao diálogo. Você acha que o Lula, ou aliás o Trump, vai sentar para conversar com uma pessoa dessa? Uma pessoa que, todas as entrevistas, vive alfinetando o Trump. Fala mal do dólar, fala mal dos Estados Unidos, fala mal de tudo. Aí o Trump simplesmente vai dar uma ligação. Lula, vamos conversar. Conversar o quê? Não tem conversa com o Lula, não. O Trump não quer nem ver ele na frente dele. Isso é um fato. Isso é um fato. Não é questão de... Eita, não, é porque os presidentes eles têm que deixar a ideologia de lado e conversar. Mas com uma pessoa que só vive alfinetando você vai sentar para conversar pacificamente como? Se o Lula, diante de uma pergunta dessa, pacificasse, acalmasse, ou então dissesse, não quero responder isso era uma coisa. Mas a partir do momento que o Lula recebe uma pergunta, e nessa pergunta fica alfinetando o presidente dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, qual é o momento, o clima que vai haver para conversar com um presidente desse? Não existe, nem eu queria. Enquanto não houver humildade, que não existe no Lula, isso não existe. Ele demonstra isso claramente, não existe humildade. Enquanto não houver humildade em uma pessoa, um presidente, de se portar no seu lugar de presidente, não de pessoa ideológica, mas de presidente, e humildemente olhar para o seu país e dizer, não, eu estou governando para o meu povo, simplesmente, por causa do meu cargo, eu vou pedir perdão, vou dar um passo atrás, vou me arrepender para que haja uma conversa para o bem da economia do meu país, porque eu estou preocupado com os pobres, já que ele se vende como o pai dos pobres, já que ele se vende como democrata, já como ele se vende com essa narrativa de que quer ver o país crescer, que ele não quer nada, ele quer ver a crise mesmo, ele quer ver o parquinho pegando fogo. Mas se ele tivesse pelo menos essa posição, poxa, eu mesmo, que não apoio de jeito nenhum, daria um ok. Mas com a posição dessa, que o Sidônio, eu acho que é o Sidônio que bota na cabeça dele, não, Lula, alfineta mesmo. Essa pesquisa está mostrando tu crescendo com isso, alfineta. Diz que ele não presta, isso e aquilo. Então, infelizmente, o Brasil está caminhando para um buraco por causa da irresponsabilidade de um presidente que, independente se o Brasil está quebrando ou não, independente se a crise está ou não, ele não quer saber. Ele quer saber que 26 está chegando e ele agora está vindo com as suas histórias de toma um bujão de gás, baixando conta de luz, essas coisinhas, às vésperas das eleições, para comprar o voto do povo. Que a estratégia é essa? Eu acho que isso não convence, mas ele está usando isso às vésperas. Se fosse um presidente de verdade, trabalhava logo no primeiro ano para que isso acontecesse. Não, mas está trabalhando no final. É brincadeira, isso é um irresponsável esse presidente. Eram essas informações que eu queria trazer para vocês com alguns comentários. Gosto muito da Revista Oeste, sensacional. Esse jornalista Piotr Augusto Nunes, o Silvio Navarro,
Constantino, sempre com análises técnicas, não passa pano igual o UOL Globo, que vê o Lula falando as besteiras, mas não reporta isso que o Lula falou. Eles criticam, mas com aquela crítica passa um pano, veja bem, o Lula tem razão, está defendendo a nossa soberania e aquela coisa toda. Não, mas o fato é fato, o Lula quer a crise. Gostou do vídeo? Não esquece, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se, até o próximo vídeo, se Deus permitir.